Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus Todo-Poderoso é o único ser em quem não há possibilidade de acréscimo algum. Deus é eterno, Deus é pleno, Deus é completo, Deus é exaustivo. Nele não é correto dizer, afirmar que há crescimento. Deus é o máximo, é a plenitude do ser. Se é a plenitude, é completo. Se é completo, não há possibilidade de ser mais do que aquilo que ele é. Diferentemente, a criatura, por ter sido obra da mão de Deus, imperfeita, criada, limitada, ela tende ao crescimento, ela tende à perfeição. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz: Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente vai levá-la à perfeição, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos crescer, nossa fé pode crescer, nossa esperança pode crescer, nossa caridade pode crescer, nosso conhecimento pode crescer. Aliás, esse é o tema da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Vejamos o que diz o apóstolo Pedro na primeira leitura que ouvimos. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Houve uma época em que a humanidade vivia em completa ignorância. Ignorância é a condição de quem desconhece. Ignorar é desconhecer. Enquanto eu não conheço, eu sou carente do conhecimento. À medida em que eu passo da ignorância para o conhecimento, a minha inteligência, a minha capacidade de apreender as coisas, de captar as coisas, de assimilar as coisas, e a minha capacidade de aprender aumenta. E Deus Todo-Poderoso quis que assim fosse. Reparem a frase de nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, há uma associação, portanto, entre ignorância e prisão. E há uma relação direta entre conhecimento e liberdade e libertação. De fato, a pessoa ignorante está prisioneira do desconhecimento. Não é triste quando você desconhece? Pensemos uma pessoa que sem culpa, coitada, é analfabeta. Não sabe ler. A outra não sabe escrever. Vejam, se essa condição não é uma condição que escraviza. No momento em que você supera o analfabetismo e aprende a ler, você se liberta, você passa a conhecer realidades que antes você desconhecia. Da mesma forma, quem antes não sabia costurar, agora sabe. Quem antes não sabia cozinhar, agora sabe. Quem antes não sabia costurar, e agora sabe.
Pois bem, na primeira leitura de hoje, o verbo que aparece algumas vezes é o verbo revelar. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça, procuraram saber a época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles. Foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando essas coisas. Portanto, aprontai a vossa mente. E segue a leitura. Vejam, que maravilha é poder conhecer, não somente coisas, não somente o objeto de cada ciência, o fulano que é douto na matemática, que compreende bem a língua portuguesa, que domina aquela arte, aquela profissão, mas o conhecimento mais importante de todos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ocorre que, se o conhecimento de qualquer realidade que não seja salvífica traz um certo prazer e não necessariamente compromete você para o futuro, com relação ao conhecimento das coisas de Deus, isso, à medida em que você sai da ignorância e passa a conhecer cada vez mais Deus, sua palavra, o seu plano, mais você se compromete diante de Deus. Maior vai se tornando a sua responsabilidade diante de Deus. Isso significa que eu que antes não conhecia, à medida em que passo a conhecer, minha responsabilidade se torna maior. Isso quer dizer que minha culpa, eventual culpa, se torna maior, tanto mais eu conheça o bem que devo fazer e o mal que devo evitar. Porque quanto mais eu recebo, mais eu serei exigido por Deus Todo-Poderoso. Cito para todos vocês uma frase espantosa de nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 12. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, Lucas 12, 47 a 48. Vejam que frase impressionante. Vejam que responsabilidade para uma pessoa que pode dizer: não, eu conheço o essencial do catecismo da igreja. Eu conheço os mandamentos. Eu conheço o essencial do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deseja para todos os homens. Eu tenho uma noção suficiente do que é pecado, do que são os mandamentos, do bem que devo fazer, do mal que devo evitar. Prestem atenção. Qual é o ônus que isso traz? Qual é a responsabilidade que isso traz? Qual é o peso que isso assume na nossa consciência diante de Deus? O servo, que apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes, apesar de conhecer a vontade do seu Senhor. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, continua Jesus, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Perceberam a gravidade? Perceberam quanto é sério você sair da condição de ignorante das coisas de Deus para conhecedor das coisas de Deus? E aqui é tolice você tentar se justificar diante das pessoas. Ah, eu não conheço. Deus sabe se você conhece ou não. Deus sabe se você aprendeu ou não. Deus sabe se a verdade salvífica chegou à sua consciência, se hoje ou ontem, ou lá no passado, na catequese, ou no desabrochar da vida, no seio da sua casa. Se chegou ao seu coração, ficou gravado para sempre. E tanto mais você conhece, mais aumenta a sua responsabilidade. Mais aumenta, digamos assim, o ônus da autoria de pensamentos, de palavras, de atos e de omissões diante de Deus. Eu repito a frase de Jesus, Lucas 12, 48.
Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Muito bem, é esse conhecimento que é exaltado no salmo que nós acabamos de ouvir. Cantamos com o salmista, vejam, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Assim começou a igreja, pregando o evangelho, primeiro em Jerusalém, na Samaria, na Galiléia e até os confins da terra, e 2000 anos depois a missão da igreja não para, e cada vez que a verdade chega aos nossos ouvidos, ela causa um impacto tremendo, e de certa forma ela nos compromete, e tanto mais conhecemos, tanto mais estamos comprometidos com Deus. De sorte que, quanto mais uma pessoa é conhecedora, tanto menos ela será eximida de responsabilidade pelos seus atos, bons ou maus. Nós estamos tratando aqui dos maus. A propósito, na linha de continuidade do evangelho de ontem, quem lembra do evangelho de ontem? Um jovem rico se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Cumpra os mandamentos. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E então Jesus olhou para ele com amor e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e siga-me. Ele foi embora triste, porque era possuidor de muitos bens. E Jesus acrescenta: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Os apóstolos ficam assustados, apavorados. Aí, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Então, vamos ver Pedro apavorado. Pedro começou a dizer a Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que São Pedro quer aqui? Ele quer uma recompensa. Jesus vai satisfazer a sua curiosidade, mas a resposta de Jesus é impressionante. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Ou seja, eu compreendo a radicalidade de vocês, eu entendo a coragem de vocês, e vocês não vão ficar sem recompensa. Vocês deixaram tudo para me seguir. Vão receber a recompensa 100 vezes mais nesta vida, ou seja, a recompensa já virá, porque se vocês abdicam de algo, eu reporei para vocês de outra forma. Pensemos, por gentileza, um celibatário que abdicou do direito de ter uma família e se consagrou no sacerdócio, abdicou do direito natural de ter um filho, uma filha, e Deus recompensa para ele, dando tantos filhos espirituais. O sacerdote na paróquia, quantos filhos ele tem, quantas filhas ele tem, todos os paroquianos são seus filhos. A paternidade espiritual é exercida de uma forma tão bela entre os sacerdotes, idem na vida religiosa, idem naqueles que abdicaram de desejos, de dons legítimos, de sonhos, de projetos legítimos para se entregar ao Senhor. Mas, neste mundo, essa recompensa virá, o cêntuplo, mas com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Agora, vamos explicar a última frase de Jesus no Evangelho de hoje. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. O que significa isso, Dom José? Essa frase, ela é citada por Jesus em 3 contextos diferentes. Portanto, parece que ela tem 3 significados diferentes. O que significa os últimos serão os primeiros? E os primeiros serão os últimos? Essa frase aparece pela primeira vez em Lucas 13, de 23 a 30. Perguntam a Jesus: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Aí Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão e não encontrarão.
Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta e começarem a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos, vós malfeitores. E Jesus acrescenta: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Aqui, muitos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, se refere à distinção entre gentios e judeus. Os judeus, o povo da antiga aliança, se achava o povo primeiro. E por isso mesmo já tinha um lugar garantido no céu. Veio Jesus, o Filho de Deus, eles rejeitaram Jesus. A pregação de Jesus se dirige aos gentios e os gentios abraçam a fé. Seja no ministério de Jesus, seja no ministério da igreja. Esse é o primeiro sentido de muitos serão os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, vocês judeus, que foram os primeiros escolhidos por Deus, o povo eleito, pela dureza do seu coração, vocês podem ser os últimos, ou seja, podem ser condenados. E os últimos, os excluídos, ou seja, os pagãos, que abraçaram todavia a fé, serão os primeiros no céu. Ficou claro o primeiro sentido? De muitos serão os primeiros, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Agora vamos ao segundo significado, em Mateus 20, de 1 a 16. Quem lembra da parábola dos operários da vinha? O pai de família saiu no início do dia para procurar trabalhadores. 6 horas da manhã, chamou os primeiros. Vão trabalhar na vinha? Eu vou dar um salário de um dia para vocês. 9 horas saiu, chamou outros. Vão, que eu vou dar um preço justo para vocês. Depois outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 da tarde. Quando terminou o expediente, ele chamou primeiro os últimos. E deu para cada um, para eles, o valor de um salário. O trabalho, o valor, o pagamento por um dia de salário. Eles só trabalharam 1 hora. Os outros ficaram murmurando: mas nós trabalhamos o dia inteiro. E pensavam que iam receber mais. E quando receberam o salário de um dia, protestaram: mas eles trabalharam só 1 hora e nós recebemos o mesmo que eles. Meu amigo, o que foi que eu combinei com vocês? Não foi o salário de um dia? Tome e vá embora. Foi isso que eu combinei. Eu quero dar para ele aquilo que eu quero. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Aqui, então, o que significa: muitos serão os últimos serão os primeiros serão os últimos. A bondade de Deus ultrapassa o sentido de justiça dos homens. Eles também trabalharam, ainda que pouco tempo. Deus recompensará a qualquer um que, a qualquer hora, não importa, ainda que seja no ocaso da vida, decida aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e viver para Ele. E o terceiro sentido é o do Evangelho de hoje. Depois do diálogo com o jovem rico, Jesus diz: muitos serão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O jovem rico, ele se comprazia nessa condição de ser superestimado pelos homens, admirado, venerado. O rico ocupa uma posição de destaque. Vejam como ele vive bem, vejam o status, a posição deles. Os ricos são tratados como os primeiros. Quando Jesus diz: vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me siga, o que ele está dizendo? Que você se torne o último, para poder ser o primeiro. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O amor é serviço. O serviço é próprio do escravo, e o escravo é o último. Para você ser o primeiro no reino dos céus, é preciso que você, aqui na terra, faça da sua vida um serviço, que é o trabalho próprio do escravo, que é o último. Compreenderam o sentido? Muito bem, eu nem olhei para o relógio, espero não ter estourado o tempo. Como ninguém cochilou, é hora de terminar a homilia. Espero que a mensagem tenha ficado bem mastigadinha e bem clara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.